Olá, amigos! É com muita alegria e gratidão que aqui nos encontramos, ainda que de modo virtual, que possamos juntos aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Gostaria de parabenizar a Casa do Caminho pelo seu 36º aniversário. Que esse celeiro de luz continue acolhendo e fortalecendo a todos que aí chegam. Agradecendo aos bons espíritos que atuam constantemente nos trabalhos da casa junto a seus fundadores e trabalhadores. Que a luz e o amor do Mestre permaneça com todos nós, envolvendo encarnados e desencarnados. Que possamos assimilar os ensinamentos que nos foi passado para estudo e nossa reflexão. O tema de hoje encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, intitulado O Orgulho e a Humildade, pelo Espírito Lacordaire. E ele inicia com uma saudação: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Este capítulo ele é bastante extenso, então vou estar fazendo aqui um resumo do trecho onde ele fala sobre a humildade e sobre o orgulho. E então vamos discorrendo as nossas reflexões baseado no estudo desse capítulo. É interessante que todos busquem fazer a leitura completa deste capítulo para que possa absorver tudo o que ele nos traz, todas as mensagens e o objetivo que Lacordaire quer nos trazer. Ele diz que a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós, que os grandes exemplos que nos foram dados são pouco seguidos. No entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? É uma pergunta. Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Quem é aquele que nos deu o maior exemplo de humildade e que se fez tão grande e elevou-se acima de todos os profetas, senão o próprio Cristo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade? Sem dúvida é o nosso maior exemplo desta virtude tão almejada, mas ainda bastante esquecida e pouco seguida entre nós, como ele vem nos dizer. Logo em seguida, ele vem nos falar do orgulho. Ele nos diz que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concedidas por vossos cérebros orgulhosos.
Então veja que neste capítulo ele vem nos falar desses dois sentimentos, que é o orgulho e a humildade. Sentimentos estes que ainda confundem-se muito e por vezes damos outros nomes, outras formas, porque nem sempre ou nem todos têm o hábito de pensar sobre as palavras e dar o nome certo a cada uma delas. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação. Uma mãe que ela diz: nossa, eu estou tão feliz e orgulhosa porque meu filho passou no vestibular, ou porque meu filho conseguiu uma boa colocação no mercado de trabalho. Quando ela diz eu estou tão orgulhosa, essa mãe ou esse pai, ele não está referindo-se, ele não fala isso com sentimento de soberba, que é o verdadeiro significado do sentimento do orgulho. Mas ele usa essa palavra, na verdade, numa situação de alegria, de contentamento. Então percebem como acaba confundindo o orgulho ao qual o Evangelho nos fala, é aquele que nos remete à soberba, à superioridade, a tudo e a todos. A humildade também confunde-se com simplicidade. A humildade, na verdade, é um estado da alma em que a pessoa não demonstra superioridade a nada ou a ninguém. Mas por que a humildade também é confundida com simplicidade? Porque às vezes há pessoas que julgam, acham que o ser humilde está ligado à vida simples ou a uma situação de pobreza em que a pessoa vive. E diz, olha, fulano é muito humilde, ele se veste de forma humilde, ou mora numa casa muito humilde. E não é isso que comprova a humildade. Porque há pessoas que, apesar de viverem numa condição de simplicidade, muitas das vezes até de extrema pobreza, são portadoras de um orgulho muito grande. E há aqueles que, mesmo em situações como esta, não têm uma gota de humildade. Então o convite é para que cada um de nós, na nossa intimidade, leia este capítulo e se questione para entender, refletir sobre si mesmo, sobre as suas condutas. Kardec, na questão 919, pergunta: qual a maneira mais eficiente de progredirmos? Ou o que podemos fazer para nos melhorar? E a resposta dos espíritos é: um antigo sábio já dizia, conhece-te a ti mesmo. E é esse questionamento que precisamos fazer. Eu me conheço? Eu sei sobre mim? Ou quanto sou egoísta e orgulhoso? Muitas das vezes, nós traçamos um plano de evolução para o outro, esquecendo-se de que nós precisamos ter um plano para nós mesmos. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa, se o meu marido fosse um pouquinho mais paciente, ele seria outra pessoa. Nossa, seria muito melhor para ele. Se o meu chefe fosse assim, se a minha mãe fosse assim. Então, naturalmente, nós temos um plano para as pessoas próximas de nós, mas esquecemos de fazer o plano conosco mesmo. Certa vez eu escutei o Divaldo falando que nós deveríamos olhar no espelho e se perguntar: quem eu sou? O que eu faço realmente? Como me vejo? Porque é neste momento que podemos conhecer um pouquinho mais de nós mesmos.
Se você, ao fazer este exercício de se olhar no espelho e perguntar quem é, como se vê e o que realmente faz, e você te demorar para responder alguma dessas questões, é porque realmente você ainda não se conhece. Então é preciso parar, se olhar e, acima de tudo, se autoconhecer. Um belo exemplo que funciona muito bem é o dos alcoólicos anônimos. Eu vou fazer esse paralelo da importância do autoconhecimento, da aceitação com os alcoólicos anônimos. A técnica que eles usam funciona muito bem. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa envolvida, ela precisa aceitar e reconhecer aquele problema. Porque enquanto ela não aceita, pode a família, os médicos falarem, ou quem quer que seja, conversar, tentar explicar, trazer a pessoa para si, não adianta. O segundo passo é pedir ajuda. E dentro dessa ajuda, como que eles trabalham? Eles trabalham só por hoje, é o lema deles. Só por hoje eu não vou beber. Então, trazendo essa técnica dos alcoólicos anônimos para a nossa vida, fazendo essa autoanálise, digamos que nós detectamos um problema, como o orgulho. Mas isso também serve para outros defeitos, para outros vícios. Pode ser a maledicência, pode ser a fofoca, enfim. Primeiro passo é identificar o problema, é aceitar e reconhecer. Depois é fazer um programa. Então, só por hoje, digamos que eu não sei pedir desculpas. Qual vai ser o meu plano? O meu projeto? Hoje eu vou tentar pedir desculpa. É difícil falar por conta do orgulho? Porque às vezes a pessoa até reconhece que agiu errado, mas não tem a humildade de pedir desculpas ao outro e muito menos de se direcionar a ele e pedir a desculpa. Quem não consegue ainda fazer isso, pode começar fazendo mentalmente o pedido de desculpa a tal pessoa, até que a humildade permita com que chegue o momento da pessoa sentir-se encorajada, superar o orgulho e chegar até ele e dizer: olha, fulano, eu reconheço que me excedi, errei, ainda que ele não fale, me desculpe, mas só o fato dele conseguir chegar no outro, exercitando diariamente, ainda que seja mentalmente, até que ele encontre essa coragem, já vai ser de grande valia. É um passo muito grande que cada um pode dar nesse projeto de se autoconhecer, de se auto-melhorar. O objetivo qual é? É deixar de ser orgulhoso, é nos trazer a consciência sobre os nossos atos. Quando nos dispomos a mudar para o bem, os amigos espirituais ficam em festa e muito nos ajudam. Então, sigamos firmes no propósito de vencer as nossas imperfeições. Por vezes, é muito difícil, mas não é impossível que possamos a cada dia, por hoje, como o lema dos Alcoólicos Anônimos, por hoje que possamos renovar a nossa fé, tendo paciência, sendo tolerantes, persistindo no bem, na prática da caridade, como ele vem nos falar, que é impossível se dizer humilde e não praticar a caridade. Aquele que se julga humilde, mas que não consegue praticar a caridade, é como Lacordaire fala, é como se ele usasse uma veste
para ocultar as deformidades do corpo. Então ele até externa que tem aquela virtude. Porém, lá no fundo ele sabe que não é capaz. Então que possamos nos espelhar nos grandes exemplos da humanidade, não deixando eles esquecidos, procurando seguir o modelo que é Jesus, e de todos aqueles que nos deixaram exemplos de humanidade, de caridade, de bondade. Que possamos, cada um de nós, respeitar as fragilidades do outro, como esperamos que os outros respeitem as nossas, compreendendo e lembrando de que também erramos. Roguemos a Deus que consigamos nos libertar das armadilhas do nosso orgulho e egoísmo, ainda escondidos dentro de nós. Sem humildade, não somos capazes de enxergar as misérias morais. No último parágrafo deste capítulo, Lacordaire diz assim: olha o convite que ele nos faz. Despertais, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina que Ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho, senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Olha que coisa linda. Então precisamos nos libertar desse sentimento que nos amarra, que nos distancia dos ensinamentos do Cristo, do seu exemplo e de tudo quanto Ele nos deixou. Joana de Ângeles nos diz que a humildade é o escudo dos verdadeiros heróis, a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Olha que coisa linda! Para que exemplo maior de humildade do que a do próprio Cristo? Um dos maiores exemplos que ele deu foi no momento da sua crucificação, quando ele se viu ali diante de Pilatos. A humildade esteve presente ali através do silêncio do Mestre, diante do orgulho de Pilatos, nos ensinando que por vezes o melhor a fazer diante da soberba e do orgulho que aparece em nossa frente é silenciar e esperar o tempo ensinar a sua lição. Então, o objetivo desse espírito Lacordaire é nos ensinar, através das suas vivências enquanto aqui encarnado. Ele vem nos falar desse sentimento tão danoso que é o orgulho. Há uma frase que diz que o orgulho é como um inchaço,
parece grande, mas não é sadio. Então, que possamos observar atentamente as palavras usadas diante de situações como a que contei da historinha no início, para que não venhamos a confundir orgulho com alegria e contentamento. E estejamos atentos para que o nosso orgulho não nos faça pensar que somos humildes. E assim, vamos finalizando a nossa exposição de hoje, convidando a todos a fazer a prece final. Agradeço a todos que nos acompanham e que ouvirão em algum momento esse ensinamento, desejando o melhor a cada um. Senhor Jesus, sou muito grata por essa oportunidade de estudo a mim concedida. Que a vossa mensagem, Senhor, alcance a muitos, nos conscientizando a importância do autoconhecimento que nos conduz ao crescimento. Que façamos bom uso desse tesouro que é o teu Evangelho. Que a vossa paz continue a nos envolver hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão por essa oportunidade, nesta casa onde me senti tão acolhida quando aí estive presencialmente. E até o próximo encontro, se assim Deus permitir.